Olá, professores de todas as áreas. Estamos aqui de volta para a nossa segunda TPC intitulada, vamos colocar assim, série Currículo Paulista do Ensino Médio, né? E as suas relações também com o do Fundamental. Já tínhamos combinado naquele outro ATPC anterior que nós faríamos em 3 partes, então estamos na segunda, na metade aí da nossa discussão sobre o currículo paulista do ensino médio. Eu sou o Paulo, atuo aqui na diretoria de ensino com PCB de Química e Física, dando uma força na física, e tem a minha colega. Oi, gente, estamos aqui junto, né? E feliz, Paulinho, por estar com você nessa empreitada virtual. A gente não tem se visto muito, né, por conta dessa pandemia, mas só de estar aqui junto nessa formação, junto com os professores, junto com os PCs, né, com os PCNPs, com todos, né, num estudo contínuo aqui do Currículo Paulista, é muito feliz, é muito bom. É isso aí. Aproveitando que você tocou no nome, né, dos PCs, dos professores e dessa nossa interação, eu quero agradecer, né, nós queremos agradecer, né, em nome da diretoria, em nome dos colegas aqui, da interação que vocês fizeram, né, que vocês colocaram lá no chat, embaixo do nosso vídeo, e também das que vocês colocaram lá no nosso link. Então, os comentários foram muito interessantes, né, Érica? Foram muito legais. Eu acho que essa interação é muito válida, saber até que ponto vocês estão, de fato, se inteirando do currículo e das coisas que a gente pretende colocar para vocês. Então, nada mais justo do que fazer um agradecimento aqui para vocês. Mas muito obrigado pela participação, pelas interações. Vocês colocaram realmente, eu acho, né, Érica, que eles colocaram, principalmente a grande dúvida é com relação à grade. Então, a grade é uma incógnita para todo mundo ainda. A gente não sabe, mas fiquem despreocupados que, assim como a gente já tinha conversado, conforme for chegando para a gente, todas as notícias a gente faz uma TPC, né? Não precisa ser necessariamente nesta série, acabou a série. Se chega alguma informação nova, a gente faz uma TPC geral para falar a respeito do que chegou para vocês, para não deixá-los desatualizados, né? Que eu acho que isso ficou uma coisa muito preocupante para os professores. Como vai ser a grade? Como vai ser a escolha? Como vai ser esse itinerário? Eu acho que essas são as maiores preocupações do momento. Todo mundo vai ser contemplado? Todas as disciplinas vão, não vão, em maior ou menor proporção? Como isso vai acontecer? Então, para essas perguntas, a gente ainda não tem resposta. Gente, é muito importante para a gente a interação de vocês. Por isso que a gente sempre destaca, o Gilson coloca o link lá embaixo já no vídeo para fazer a interação, né, via o caminho núcleo pedagógico ou então pelo chat, porque é um caminho, né? E a pergunta fica ali e a informação circula, a gente tenta responder, né? Lógico que tem algumas coisas que são agradecimentos, então a gente deixou o momento para ser feito aqui mesmo, mas as questões pontuais, né, de dúvidas, a gente já responde lá no chat para que todos tenham conhecimento, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? Vamos combinar o seguinte, Paulinho, vamos falar então qual que vai ser o assunto de hoje, para que as pessoas, né, já fiquem por dentro, e vamos manter aquele combinado que eu vou subindo e descompartilhando e compartilhando a tela para tentar ficar mais dinâmico, não ficar nem tanto a nossa cara e nem tanto só o slide. E a gente tinha combinado que nessa TPC nós falaríamos das 10 competências gerais da BNCC, que também, né, estão no currículo paulista do ensino médio. Então, a gente vai conversar sobre as competências gerais que estão presentes no currículo paulista do ensino médio e que são as da BNCC. Então, a gente vai passar por elas, né, Érica vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Hoje, talvez fique um pouquinho até mais dinâmico, que a Érica trouxe 2 vídeos que são bem bacanas para a gente conversar e para que você, das pessoas que estão à frente disso, ou que das pessoas também que de fato foi quem homologou na realidade, né, todo esse material, então elas vão falar um pouquinho também a respeito disso. Então, hoje sobre os fundamentos pedagógicos do currículo paulista. Bom, vamos lá. Eu vou pegar e fazer o resgate aqui desse excerto que a gente pegou lá do currículo, né, Paulinho, para a gente discutir um pouco aqui. Então, esse compromisso com a educação integral, a gente traz aqui exatamente porque a gente está nesse ATPC falando de etapa ensino médio,
também falando do currículo paulista como um todo. O tempo todo a gente pensa na integralidade do currículo, na continuidade do caminho formativo que a Márcia, nossa PCNP de anos iniciais, junto com a supervisora Clarete, iniciaram, né, Paulinho? É um trabalho em continuidade. Então, pessoal, olha só, o currículo paulista considera a educação integral como a base da formação do estudante no estado, independentemente da rede de ensino que frequenta e da jornada que cumpre. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento do estudante em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências e as habilidades essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Eu acho legal a gente colocar uma observação para as pessoas que estão assistindo, os coordenadores, os professores, os diretores e vice-diretores, que está todo mundo convidado a assistir para, de fato, entender o que está acontecendo e tomar ciência das coisas que estão postas, que essa integralidade que o currículo traz, nada tem, né? Não é aquela relação com a escola de integral, né? Porque senão, quando a gente começa a tocar nesse assunto, você fala, não, lá na PEI eles ganham mais, é 75%. Não, não é essa integralidade do ensino integral, onde o aluno fica na escola por um período dito integral, né? O ensino integral que eles falam aqui, esse compromisso com essa integralidade é no sentido de formação humana, no sentido como todo, né? No sentido principalmente, eu acho que esse currículo ele traz, né? E isso não é assim, não é uma coisa que uma opinião minha ou da Érica, a gente reforça colocar essa situação, que a gente está falando sobre o documento, independente do que a gente ache que é bom ou ruim, se de fato houve participação, não houve, enfim, independente de qualquer coisa desse tipo, a gente está vendo o documento e analisando o documento que já está posto e não tem mais o que fazer, já está homologado e tudo bem. Então, eu acho que está muito forte, a gente percebe essa questão do socioemocional, né? E acho que isso está muito presente no currículo, não só do ensino médio, né, no currículo do ensino médio, mas também do fundamental, né? Então, isso ficou muito evidente, essa questão dessa formação da integralidade do sujeito. São duas frentes aí, né? Uma frente é a formação integral do indivíduo, a outra frente é a educação de tempo integral, com essa jornada ampliada, né? Então, são duas frentes, né? O Paulinho estava comentando, né, que a gente selecionou uns vídeos para essa conversa. O que acontece? Há um tempo atrás teve um curso que foi oferecido pelo AvaMec, e nesse curso teve uma série de vídeos que a professora Gislene Trigo, junto com a professora Guiomar, comentam uma série de questões da BNCC. No entanto, né, hoje a gente já, com o nosso currículo homologado, a gente já tem os desdobramentos da BNCC acontecendo dentro do nosso currículo paulista. Mas é válido destacar que, quando a gente lê, né, a ficha técnica do currículo homologado, a gente encontra logo lá no começo a articuladora do Conselho Estadual de Educação de São Paulo é a professora Gislene Trigo. E dentro, né, desse composto todo, a gente tem, né, os colaboradores, as instituições, e a gente tem os conselheiros do Conselho Estadual de Educação, que dentre eles está a professora Guiomar. Então, são essas duas professoras que vão trazer para a gente aqui uma fala. Depois o Gilson também vai compartilhar com vocês o link, mas elas já vão falar um pouquinho sobre essas 10 competências gerais da BNCC. Então, a fala delas é a partir do olhar do documento nacional, mas a gente já entende que isso já se desdobrou como 10 competências gerais do currículo paulista, tal como estavam na BNCC
estão no currículo paulista. Eu acho que essa é uma informação muito importante para a gente, e isso já está lá no fundamental, né, pessoal? Então, as mesmas 10 competências gerais do fundamental são as 10 competências gerais do ensino médio. Então, é um vídeo bem curtinho, vamos assistir, e aí a gente conversa depois. Érica, só para lembrar, o pessoal de Ciências da Natureza, que eu não vou falar que é da mais antiga, porque eu me enquadro desse pessoal mais experiente, vamos dizer assim, vão se lembrar quem é a Gislaine Trigo, porque ela que, quando a gente teve aquelas primeiras formações, acho que o pessoal de Ciência da Natureza dessa época vai lembrar, sobre o currículo, né, o nosso famoso capa preta, quem estava à frente da área de Ciências da Natureza foi a Gislaine Trigo. Então, eu acho que o pessoal vai recordar quem é. E os meus professores de filosofia e sociologia que têm acompanhado os ATPCs formativos comigo vão ver a reprise do vídeo, porque quando eu estava comentando do curso AVA-MEC, para a gente trabalhar o conceito de competência, eu já trouxe o vídeo, mas agora, como é para todo mundo, é um vídeo curto, é um vídeo de aproximadamente 3 minutos, e é muito bom, porque é uma reflexão sobre o conceito de competência, e esse assunto, ele está o tempo todo com a gente, né? Vamos assistir? Quando a gente fala que a base está estruturada em competências, é importante a gente lembrar que existem as 10 competências gerais da base, que servem para toda a educação básica, e depois nós teremos competências específicas de área e competências específicas, às vezes, de componentes curriculares, né? Por exemplo, a área de linguagens e a competência específica, por exemplo, de língua inglesa. Então, todo este foco em competências diz respeito ao fato de que nós preferimos fazer uma opção de ter uma definição dos resultados em termos de ações e de ações numa situação. Porque a competência só pode ser medida e avaliada numa situação. Você não diz que o indivíduo é competente a menos que ele desempenhe alguma coisa que faz com que você perceba que ele é competente. Toda vez que o médico entra numa sala de cirurgia, por exemplo, ele vai ser competente na medida em que for bem sucedido e que ele responder a essa situação de maneira correta, de maneira, como a gente bem diz, competente. Por que a gente insiste nessa questão? Porque a competência é a única maneira que você tem de tornar os resultados da educação visíveis e possíveis de serem estimados, de serem ajuizados, de serem comentados, não é? Você não consegue, por exemplo, tornar um direito de aprendizagem uma coisa mensurável. O direito de aprendizagem, que está por trás de todas as competências, ele é um direito da cidadania. É um conceito jurídico, é um conceito político, é um conceito social, mas não é um conceito pedagógico ou psicopedagógico, como é o caso das competências. O currículo tem uma inspiração na área jurídica, na área dos direitos, etc., mas a sua execução é uma questão pedagógica. É importante a gente lembrar disto, não é nenhum modismo. 17 estados brasileiros já têm currículos definidos por competências. Isto antes mesmo da gente começar a construir a base lá, ainda no ano 2013, começo de 2014. Além disto, o mundo inteiro caminha para uma organização de currículos por competências, porque é onde você pode fazer comparações muito mais acuradas entre países, entre regiões. Uma coisa é eu trabalhar com conteúdo que explicita o que deve ser ensinado. E outra coisa é explicitar na competência o que é exatamente que o aluno tem que aprender. É óbvio que, se eu extrapolo isto, eu posso comparar, medir as aprendizagens, etc, etc. Mas da mesma maneira, quando se diz o que é que se espera que o aluno aprenda, a competência que ele desenvolva, o seu compromisso maior está sendo com as aprendizagens desses alunos. E nesse sentido, eu acho que a gente está muito mais dentro do espírito da LDB desde os anos 90, porque a LDB mudou o foco do ensino para a aprendizagem. Isso é uma coisa importante da gente lembrar com os educadores brasileiros. Já em meados dos anos 90, este país se colocou comprometido não mais com o ensino, se colocou comprometido com a aprendizagem.
De modo que se você disser eu ensinei e ninguém aprendeu, não ensinou, porque a aprendizagem não aconteceu. Por que a competência permite você fazer isso? Porque ela expressa, como bem disse a professora Gislene, uma aprendizagem e uma aprendizagem que pode ser vista, uma aprendizagem que pode ser, de alguma maneira, apalpada, não é? E eu queria só concluir lembrando a ideia de que o termo competência, como muitos termos na educação, ele tem significados muito diferentes. Nem todo mundo entende competência da mesma forma. Mas, professor, eu acho que no âmbito da base e da homologação do Conselho Nacional, o âmbito, o limite e o conceito de competência está claramente definido. Com certeza. Né? Se imagina que uma competência mobilize um determinado conteúdo, se mobilize exatamente o processo cognitivo esperado em relação àquele conteúdo, se o aluno tem que definir, diferenciar, comparar, etc., etc., e também explicita, em muitos casos, na maioria dos casos, as condições, o contexto em que esta aprendizagem, esse conteúdo deve ser desenvolvido. Acho que achei importante de remeter à base e à homologação do Conselho esse conceito a despeito da polissemia que existe em relação ao termo. Eu só lembrei essa história da polissemia porque muita gente levanta restrições ao uso do termo competência, não é? O termo competência tem usos, inclusive, em outros contextos. Não é só na educação que a gente usa o termo competência. Da mesma forma como não é só na física que a gente usa o conceito de energia. Não é? Existem conceitos que vão sendo emprestados de uma ciência a outra e assim se caminha o desenvolvimento científico. E na base deixamos muito claro o que nós estamos querendo dizer nesta base, neste documento com competência. Pode ser que existam outras definições. Tudo bem. A nossa é essa que está aí. Voltamos agora, né? O vídeo eu acho que esclarece, né, o porquê de continuar com esse assunto competências, né? Acho que a professora Guiomar, ela coloca muito bem isso, né? Por que ele está pautado em competências, né? E traz que esse conceito, né, de competências é um conceito muito amplo e deixa muito claro para a gente, né, o que, né, quem pensou sobre como colocar como pautar o currículo paulista em competências, o que quis dizer com competências. Eu acho que ficou muito claro, porque ela coloca que, se a gente for procurar na literatura, aí tem muitos conceitos, né, sobre o que é essa competência. Ela coloca muito bem o exemplo que ela traz de física, né, pra gente. Olha que bacana, né? Um trabalho com energia, claro, a energia é trabalhada em várias situações, se a gente for pensar na química, na física, na educação física, enfim. Então, a gente precisa se pautar no conceito de competências que foi pensado para o currículo, que foi o que ela deixou explícito ali no texto, né, Érica? É isso aí. E aí, para a gente tentar trazer mais subsídios aqui para a nossa conversa, né, Paulinho? Nós localizamos um documento muito rico do porvir e eu acho que o melhor caminho possível é navegarmos pelo documento no decorrer da conversa. Já fica aqui o convite com o link que vai estar abaixo, que o Gilson sempre disponibiliza para a gente, que vocês acessem e baixem esse documento. Eu entendo que é um documento de referência para a gente levar conosco no nosso desenvolver das aulas no ensino médio, no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, porque o documento ele perpassa por tudo isso, né? Então, nós vamos descompartilhando a tela aqui da apresentação, né, Paulinho? E navegando lá pelo site na medida que as coisas forem necessárias. E aí a gente vai conversando. A primeira parte dessa conversa é a competência geral 1, que fala do conhecimento. É legal colocar para eles, Érica, porque que agora a intenção que a Érica pensou e depois a gente sentou e conversou é o seguinte.
Agora a Érica vai apresentar as 10 competências gerais, que é o que a gente tinha previsto para essa TPC, né? Que é o que está no documento e o que está sendo previsto. Só que aí a Érica encontrou já tinha, né, na verdade, esse outro documento que faz a articulação, né? Faz, na verdade, um desdobramento dessa, por exemplo, competência 1 e o desdobramento dela em várias outras situações que a gente pode muito bem aproveitar, né, para as nossas aulas. Então a Érica vai fazendo essa articulação aqui. Então faz a apresentação da primeira e aí vê como ela está, né, apresentada no outro documento do porvir, né, Érica? Essa é essa a intenção agora para eles entenderem um pouquinho, né? Sim. Eu vou compartilhar aqui a tela, que daí fica bem visual para todo mundo o que a gente está falando. O site do Porvir, convido todos a navegarem pelo site e a informação é exatamente o print que nós demos ali no nosso material, com o artigo, com todas as explicações, e lá no final a gente tem o documento que eu e o Paulinho estamos comentando, ó, dimensões e desenvolvimento das competências gerais da BNCC, baixar. Nós já baixamos o documento, tá aqui, então é um documento de 73 páginas, tá vendo, pessoal? E a gente quer conversar um pouco sobre como é que o Porvir coloca, então, o desdobramento de cada uma das competências gerais aqui. Então, pessoal, ó, olhando para o documento, o que a gente vai apresentar agora, né? Então, primeiro a gente fala da competência, né? Então, vamos começar pela primeira competência. Aí, vamos falar o que é a competência. Na sequência, embaixo, na próxima tela que já a Érica coloca, vai estar separado em as dimensões, né? Dessa competência e as subdimensões que a gente vai falar um pouquinho. Então, por exemplo, lá, com a primeira competência, que é o conhecimento. Então, aí tem as dimensões, que é busca, análise e curadoria de fontes e informações. Então, essa dimensão, né, o que trata, por exemplo, na subdimensão, onde está sendo posto até o terceiro ano do ensino fundamental, né? Que relação ela tem? Então, ela, na realidade, percebe que há diferentes fontes de informação, como rádio, TV, jornal, internet, livros e etc., e começa a utilizá-las para busca simples. Então, na verdade, essa competência está dividida nessa primeira dimensão. E agora, essa dimensão, como ela está colocada até o terceiro, até o sexto, até o nono e até o terceiro do ensino médio. Então, a gente viu até o terceiro do fundamental. Vamos lá para o médio, só para a gente ter uma noção, para a gente não ficar lendo todo o documento, que depois vocês vão ter oportunidade de ler. Então, no ensino médio, né, dentro dessa competência, o que se espera, na verdade, né? Se espera que desenvolver estratégias de busca e curadoria para acessar informações junto a uma ampla variedade de fontes, considerando a natureza e o escopo do problema a ser resolvido. Então, vejam que ela está um pouquinho mais avançada, né, do que lá que a gente leu no terceiro ano, até o terceiro ano do fundamental, que na verdade lá era para eles perceberem que há diferenças nas fontes de informação, só por uma busca, né, simples, como utilizar. Aqui já não. Aqui o aluno já se espera que ele desenvolva estratégias de busca, né, e curadoria para acessar essas informações, junto a uma variedade enorme de fontes, que já foi colocada para ele lá no terceiro aninho, né, essas variedades de fontes, e considerando a natureza do problema que ele quer resolver. Então, vejam que ela vai evoluindo, né? Na realidade, é esse o caminho. É interessante a gente olhar para a competência geral e perceber o quanto que ela vai acontecendo de maneira diferenciada em cada um dos momentos da educação básica, né? Então, esse documento, ele traz para a gente esse olhar, né, mais apurado de como é que essa competência está de mão dada com a competência específica da área e como é que a habilidade que eu estou fazendo acontecer lá com os objetos previstos vão promover a formação dessa competência geral, né, e em diferentes momentos da educação básica. É muito rico o detalhamento que o documento do Instituto Porvir traz aqui para a gente, né? Cabe uma leitura
né, quem puder e tiver um tempo para fazer essa leitura, é bem interessante para a gente. Eu acho que a formação é conhecimento, a gente precisa saber onde estão as informações que a gente precisa, quando chega isso para a gente, saber de onde partir. Eu acho que informação nessas formações, mesmo que sejam um tempo curto de 45 minutos, divididas em 3, 4, 10, enfim, quantas forem necessárias, eu acho que é o momento para a gente conversar e colocar para vocês isso. Eu acho que fica mais dinâmico o seguinte, como o pessoal vai estar, né, assistindo essa formação gravada, a sugestão que a gente faz é que vocês já baixem o documento em PDF, assim como já foi orientado que baixassem o currículo também, né? E conforme a gente for falando aqui, né, Paulinho, das competências, dá para já ir fazendo um momento de estudo, olhando para o quadro e observando, para ficar mais dinâmico e fluido também, porque senão eu fico aqui, muda a tela, fica tão cansativo, né? Então, a gente vai passar um pouco pelas competências conversando, todos estão convidados a já estarem de posse, né, do PDF, ou quem quiser imprimir, porque é mais do papel também, se for uma opção que imprima também para ter o documento, mas aí no final a gente vai, ou se a gente vê necessidade no caminho aqui também a gente vai, né, Paulinho? Mas é só para ficar uma coisa mais acessível, porque a gente não quer que o ATPC seja abstrato demais, que a gente fique falando aqui de um documento que vocês não estão com acesso. Por isso que a gente orienta que vocês já tenham posse do documento. Como é gravado, dá para dar o pause, baixa o documento e ver, né, Paulinho? Sim, é bacana isso. É legal ir acompanhando com os dois materiais, sim. Olha, pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. É uma competência específica das ciências da natureza, será, Paulinho? Não, tanto é que ela tá no geral aí, né? Se a gente for ver, é porque, a princípio, quando a gente fala, que as pessoas confundem muito o que é ciência, né? O termo ciência. Então, eu acho que isso é uma outra discussão que a gente poderia ter em uma outra TPC, né? O que é ciência, né? Parece que ciência é só algo que você vai até um laboratório e testa uma hipótese, né? Uma coisa assim, meio que de cientista e do pessoal da NASA, né? E nada a ver, né? Então, ela não é à toa que ela tá colocada aí como a segunda competência, né? A número 2, para que seja desenvolvida no currículo, porque ela perpassa todas as áreas possíveis, né, e impossíveis, e fora também que ela será muito bem-vinda nas articulações com os itinerários, né, naquelas ciências da natureza, com as outras coleguinhas que farão aquela formulação que a gente já conversou com vocês na TPC anterior. É verdade. A gente se apega ali no pensamento científico, mas a gente também está falando de pensamento crítico e também está falando de pensamento criativo, né? E o interessante, eu gostei muito do recorte aqui que a gente fez do infográfico lá do Instituto Porvir, que ele traz exatamente o para, né? Esse para 2 pontos, ele já traz o propósito, né, do desenvolver desta competência, para investigar essas causas, para elaborar e testar as hipóteses, para formular e resolver problemas e criar soluções. Eu enxergo muito das ciências humanas acontecendo, da matemática acontecendo, das linguagens acontecendo, ou seja, né, a gente está com as 4 áreas totalmente envolvidas aqui no desenvolver dessa competência 2. Vamos para 3? Fala aí, Paulinho, competência 3. Vamos lá. Essa tem a ver com repertório cultural, né? Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, né? Então, essa é a competência que está posta lá no documento, né? Do Currículo Paulista do Ensino Médio da BNCC, e o documento por vir, o que ele traz, né? Como para quê, né? Valorizar as diversas manifestações, né? Para fruir e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então,
cabe de novo a pergunta, né, para a gente pensar, será que essa produção artístico-cultural é exclusividade do pessoal da arte, né? Né? E é interessante porque a gente é muito visual. E a hora que a gente olha, né, para essa quebra que vem na apresentação, a gente consegue pensar o objetivo de formação desse indivíduo, estudante da educação básica, né? E eu me pego a pensar, né, que quando a gente olha para a arte, né, quando a gente olha para esse fundo projetado aqui atrás da gente, que é do currículo paulista, que é uma arte, né, para o currículo, a gente enxerga aí muita criatividade, muita matemática, muito tudo isso, né, envolvido com seus significados e tudo mais. Então, quando a gente olha para a matemática, englobando todo esse processo criativo e cultural e tudo mais, quanto mais rico torna-se, né, o desenvolver desta competência. Não só a arte não é só quadro, né? A gente precisa acabar um pouquinho com essa ideia, né? 4. Comunicação. Utilizar diferentes linguagens para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Ó, desde uma carinha que a gente coloca lá no WhatsApp, a gente já está abordando aí essa comunicação utilizando diferentes linguagens, né? Sim, acho que essa comunicação, acho que é muito mais presente na vida dos adolescentes até do que na nossa, né? Acho que eles muito mais envolvidos nessa questão de expressar e partilhar informação, que a gente já vem conversando nas ATPC Ciência da Natureza, né? Até que ponto essas informações aí entram as fake news, enfim, né? Eu acho que é uma coisa interessante e por isso que ela está presente aí em peso como a 4ª competência aí, porque é algo que a gente precisa sempre mesmo conversar com os nossos alunos, como expressar e partilhar informação, ideia, sentimento, como fazer produzir sentido, né? Já dizia que a linguagem é uma fonte de muitos mal entendidos, não é verdade? Então, dependendo da forma como a gente escreve, e aí a pessoa lê, e ela lê pensando num tom de voz que você usou, e aquilo já, né, vira um caos. Então, a comunicação é um aspecto importante, acho que é por isso que ela está aí em peso no currículo. Vai lá, cultura digital. Então vamos lá, cultura digital, essa também, hein? Como a molecada já está imersa nisso, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética, né? Talvez, eu acho que o que a gente precise, talvez eles tenham, né, essa compreensão da cultura digital, né? Então, né, para quê? Para comunicar-se, acessar-se, produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria. Talvez o que a gente precise, né, e talvez até a presença dessa competência aqui, é no sentido de que, como é que... Volta ela lá um pouquinho, Érica, só para poder comentar aqui com eles. O que a gente talvez precisa, né, conversar bastante com eles eles sabem da existência dessas tecnologias digitais, né? O que a gente talvez precise, por isso que talvez ela esteja em peso, como olhar para essa cultura digital também de uma forma crítica, né? Olhar para ela de uma forma ética. Como é que eu estou usando, né, essa cultura digital? Como é que eu estou fazendo isso? É de uma forma ética? É significativa, né? Isso está causando problema para alguém? Então, não é à toa que ela está aí como a 5ª competência, né? Não dá para deixar de falar da importância do Inova Educação, que chega compondo, né, a nossa educação básica e fortalece o olhar sobre tudo isso, né? Porque quando a gente olha para esse exercício de protagonismo, não só por meio da aula de projeto de vida e da aula de tecnologia que isso vai
acontecendo, né? É um conjunto, é uma soma. Então, não está na responsabilidade de um único componente, tanto é por isso que é uma competência geral. Então, todos os componentes curriculares das 4 áreas de conhecimento precisam estar atentos a isso, né? E não deixar isso só sob a responsabilidade do professor de tecnologia. Trabalho e projeto de vida, que é a 6ª, né? Então, essa é valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências, né? Para quê, né? Por que está presente? Para entender o mundo do trabalho, fazer as escolhas alinhadas à cidadania, ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Então, essa é realmente, né? O aluno vai ter que fazer escolhas, né? Nós temos que fazer escolhas, os seres humanos têm que fazer, principalmente com relação ao trabalho, o seu projeto de vida. Então, essa é uma competência que tem que permear todas as áreas do conhecimento, por isso que ela está posta aí. Então, para além do componente curricular lá no Inova, a gente tem isso como uma frente de trabalho que tem que estar articulado com todos os componentes, né? É uma competência geral, não é apenas um componente. E a argumentação, olha só, menina dos olhos de muitos, né? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Gente, essa competência não tem nem o que comentar dela, né, Paulinho? Eu acho que ela nunca foi tão necessária quanto no momento que a gente está vivendo. Então, essa realmente tem que ter de fato. A gente precisa muito dela para conversar com essa garotada que está aí. Precisamos formá-los para argumentação verdadeira com base nas informações confiáveis, né? Isso é que é criticidade. E o autoconhecimento e o autocuidado, Paulinho, é importante? Nossa, também, né? Então, conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Para que precisa disso, né? Por que existe esse autoconhecimento e esse autocuidado, né? Para cuidar de sua saúde física e emocional, né? Que a gente também está vivendo agora, principalmente nesse momento de pandemia, né? Como é que está a saúde emocional? Como é que está a nossa saúde emocional? Né? Como é que está a saúde emocional dos nossos alunos, né? Reconhecendo suas emoções e as dos outros, né? Nunca esquecendo que também sempre tem um outro nessa relação, a gente não está sozinho, né? Com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então, eu também tenho que saber, claro, eu tenho sentimentos, tenho emoções, tenho que cuidar da minha saúde física, também tenho que cuidar da minha saúde emocional, mas eu também tenho que ter uma autocrítica para poder lidar com isso, né? Para lidar com essas coisas que vão aparecendo ao longo do meu caminho. Então, eu preciso estar, e acho que isso é importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo, eu acho que esse autoconhecimento e esse autocuidado é importantíssimo. Bom, e aí, seguido disso, a gente precisa de empatia e cooperação, né, Paulinho? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, para fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. Quando eu olho um pouco, né, tanto lá para a competência 8, quanto aqui para a competência 9, a gente enxerga muito o socioemocional presente, né? E no desenvolver das aulas, no desenvolver dos objetos de conhecimento de cada habilidade, é o momento oportuno que o docente tem para fazer com que essa empatia, essa cooperação, né, aquela coisa do trabalho em grupo, que tem aquele menino que está sempre deixado de lado por algum motivo. Então, é nesse momento que a gente resgata a importância dessa competência geral para fazer a formação do indivíduo nesse exercício de empatia, de diálogo, de autocuidado. Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que estivessem fazendo comigo, né? Então, é o tempo todo a gente, quando lá na sala de aula, na linha de frente, fazendo as coisas acontecerem, pensar
no quanto que essas competências gerais são importantes para a formação do ser, né, Paulinho? Nossa, se a gente for pensar aquela palavra mágica ali, diálogo, a gente pode projetar para a vida fora da escola ou dentro. Quanta coisa hoje a gente reflete, ou talvez, né, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai pensando melhor no que falou, no que não falou, no que deixou de falar. E quando a gente pensa que se pudesse ter tido um diálogo em certos momentos, como teria resolvido problemas que eram coisas tão grandiosas e que na realidade não eram um problema, na realidade, para a gente, né? É mesmo. Ó, última competência geral: responsabilidade e cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, solidários e sustentáveis. Essa eu acho que também é outra que dispensa comentário, né? Eu acho que, gente, vocês viram como parece, princípio ético, solidariedade, eu acho que, eu não sei o que está acontecendo, né? Que precisa dar uma competência geral, né? Uma 10ª competência para que as pessoas tenham, de fato, né? Parar para pensar nisso, né? Eu não sei, eu acho que está muito explícito, né? Essa questão na Base Nacional Curricular Comum, e também está muito explícito isso no nosso currículo paulista do ensino médio, e não só do ensino médio, também do fundamental. Então, só para compartilhar aqui a ideia, né, que a gente comentou, não vai dar tempo da gente fazer a leitura, por isso que a gente fez o convite, está compartilhado aí. Olha só, nós temos todos os quadros e esquemas para o estudo contínuo aí de vocês, por isso que a gente até orientou, né, Paulinho, que a gente sabia que o tempo acaba fluindo de uma maneira muito corrida, então aqui está, não vou ficar rodando muito, senão dá labirintite em todo mundo, mas é isso, então é um convite para que todos depois façam essa leitura. Agora, para terminar a conversa, a gente já vai aproveitar até e se despedir, né, Paulinho? A gente vai deixar rodando o vídeo. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, que é um vídeo curtinho, eu acredito que tem aí uns 7 minutos, né, Érica? Não é tão extenso o vídeo, a gente já vai se despedir para não ultrapassar o tempo da TPC de vocês. Então, eu queria muito agradecer a participação de todo mundo, né? A paciência em estar ouvindo a gente até agora, né? Nesses 45 minutos. Dúvidas, sugestões, críticas, coloquem para a gente. É importante que a gente saiba o que vocês querem ou com que dúvida vocês ficaram, né? Se a gente souber responder e estiver dentro do que a gente consegue, né? Procurar como resposta, a gente responde para vocês, ou lá embaixo, né? No próprio chat do vídeo, como a Érica fez no anterior, ou por meio do link eletrônico, ou mesmo a gente responde se for alguma coisa geral aqui, assim como a gente fez com a grade, com as dúvidas sobre os itinerários. Então, muitíssimo obrigado, e aí a gente se encontra, né, na nossa próxima, na nossa terceira parte do Currículo Paulista do Ensino Médio. Muito obrigado, viu? Obrigadão, amiga. Pessoal, muito obrigada a todos. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Por isso que a gente chama todos esses momentos formativos de conversa, porque a gente vai aqui conversando e olhando para as coisas. Então, a gente encerra essa conversa com o olhar da Ana Pinido sobre o desenrolar dessas 10 competências gerais da BNCC, e a gente fica muito grato com as interações. A gente aguarda as interações, né, Paulinho? Bom, pessoal, então bom vídeo e até a próxima formação. Então, quais são essas 10 competências? A primeira delas tem a ver com conhecimento. Essa capacidade das pessoas de valorizarem e explorarem o conhecimento sobre o mundo físico, o mundo natural, o mundo das ciências sociais, enfim, conhecer do mundo digital, conhecer para poder entender a realidade em que eles vivem e poder também intervir nessa realidade, transformar o mundo à sua volta. Não é só constatar, né? Não. É o conhecimento a serviço de algo maior.
A segunda competência é o pensamento científico, crítico e criativo, ou seja, essa capacidade da gente investigar os fenômenos, da gente investigar a realidade, mas com toda essa possibilidade de ser crítico, questionador, de não simplesmente incorporar as coisas como elas são, querer saber mais e também ser criativo. Porque a ideia é que todo esse pensamento possa ajudar as pessoas a formular hipóteses, a compreender os fenômenos, mas principalmente a criar soluções para os problemas que o mundo apresenta. É como se fosse um aluno pesquisador, desde cedo, instigado a pensar na resolução de problemas. Exato. Né? Quer dizer, ele pesquisa para ele criar alguma coisa que vai resolver uma situação que pode ser uma situação pequena que ele está vivendo ali na escola dele e futuramente, quando ele estiver na sociedade, né, como uma liderança, um problema mais complexo. A terceira competência tem a ver com o repertório cultural, que é essa capacidade de fruir das artes e da cultura, de também se expressar através dessas manifestações, tanto para desenvolver o pensamento abstrato, a sensibilidade, quanto também para trabalhar toda essa questão da identidade, da diversidade, da gente se reconhecer e a gente também poder respeitar as culturas diversas. A quarta competência tem a ver com a comunicação. Essa capacidade da gente escutar o outro, da gente saber dialogar com o outro, para produzir entendimento. Então não é simplesmente eu falando aqui e você entendendo outra coisa ali, como tem acontecido muito ultimamente. Me parece que a gente está precisando bastante disso. Muito. Então a gente hoje tem essa dificuldade de conversar. E essa perspectiva da comunicação é isso. É para que a gente possa promover entendimento mútuo. A quinta competência, ela já vai falar da comunicação digital, da cultura digital, da capacidade da gente compreender todos esses recursos tecnológicos do mundo contemporâneo, mas de uma maneira reflexiva, ética, não só para a gente acessar conhecimento, a gente participar da sociedade, mas também para a gente mesmo produzir tecnologia, né? Com toda essa questão de compreender também como é que esse pensamento e essa engenharia das tecnologias funcionam. A gente tem a sexta competência que tem a ver com trabalho e projeto de vida, que é a gente preparar essas novas gerações para ter metas, ter aspirações, ter sonhos e saber como implementá-los. Também não adianta só ter uma ideia, né? Como é que eu me preparo, como é que eu vou estabelecendo os caminhos, as trajetórias para eu chegar onde eu quero chegar, tanto em relação à minha carreira, à minha vida profissional, mas também à continuação dos meus estudos, à família que eu quero montar, a pessoa que eu quero ser, o cidadão que eu quero também ser na minha comunidade. E olha, nós estamos só na sexta competência e eu já vi uma ligação tão intensa entre elas. Absolutamente, né? Porque elas são partes integradas e integrantes desse ser humano completo que a gente é e que a gente precisa também desenvolver para que as pessoas sejam capazes de lidar com os desafios da vida contemporânea. E aí a gente vai para a sétima competência, que é da argumentação, que é essa capacidade da gente formular as nossas opiniões, mas não via achismos ou ideias superficiais, né? Que a gente tenha a condição de embasar nossos argumentos com evidências, com fatos, né? E que a gente seja capaz de defender esses argumentos, mas de maneira respeitosa, também aprendendo com o outro, interagindo com a ideia do outro. Mesmo porque você teve lá na primeira competência o acesso ao conhecimento, a construção do conhecimento de forma crítica lá na segunda competência, né? Exato. Agora você é capaz, e com a comunicação, você também é capaz agora de formular essas opiniões e defender esse posicionamento, que hoje em dia é super importante, né? A gente vê assim como é importante as pessoas saberem se posicionar, inclusive em múltiplas plataformas, não só numa conversa a dois ou num debate presencial, mas também nas redes sociais, etc.
Aí a gente vai para as 3 últimas competências, que elas têm muito a ver com desenvolvimento pessoal e social, né? A competência número 8, ela fala de autoconhecimento e autocuidado, que é essa capacidade da pessoa realmente se conhecer, entender quais são seus limites e suas potências, poder apreciar-se, né? E poder também entender como é que a gente cuida do nosso corpo, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida. Não estamos falando simplesmente da aula de educação física, enquanto a gente vai fazer uma atividade esportiva. Nós estamos falando de o cuidado mesmo com esse corpo que nos sustenta, porque não adianta tanto pensamento, tanto sentimento, tanta ideia, se o corpo não sustenta isso, né? Aí a gente vai para a 9ª competência, que a gente saiu do autoconhecimento, da gente cuidar da gente mesmo. A 9ª tem a ver com empatia e colaboração, que significa a gente ser capaz de se relacionar de uma maneira positiva com o outro que está próximo, né? A empatia é isso, da gente ser capaz de se colocar no lugar do outro, entender o sentimento, as dores e também as qualidades do outro, né? E saber colaborar com essas pessoas, saber ter esse espírito de trabalhar em equipe, de fazer coisas juntos, né? E a gente chega na 10ª e última competência, que tem a ver com a gente saber se relacionar com o mundo, com o coletivo, né? Essa questão mais da responsabilidade da cidadania. Quando a gente vai entender quais são os nossos deveres, qual é a importância da gente se envolver na solução das questões públicas, como que a gente toma decisões de forma ética, de forma responsável, entendendo as consequências tanto das nossas ações, também quanto das nossas decisões. Então, esse é o conjunto, né, de competências gerais que, em tese, devem orientar tudo que vai ser aprendido na escola.